O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos mostra uma prática cristã muito importante e necessária para todo aquele que se declara cristão. Para nós católicos, é muito necessária essa prática que é a correção fraterna. A correção fraterna, ela é uma necessidade e também um direito. Ela é uma necessidade porque nós precisamos da ajuda uns dos outros para conseguirmos o céu. Nós não conseguiremos sozinhos, e nós precisamos, nesse caminho de santidade, nós precisamos uns dos outros. Portanto, a correção fraterna ela se torna uma necessidade minha e daquele que está próximo a mim, e eu preciso ajudar a pessoa a chegar, a trilhar o caminho de santidade, chegar ao céu. Mas é um direito que essa correção ela seja feita de forma fraterna, que ela seja feita de forma caridosa, que ela seja feita com amor. Portanto, a correção fraterna ela está unida a uma virtude teologal, que é a virtude da caridade. A correção fraterna só vai gerar frutos em mim, na pessoa, que eu vou me dirigir a uma correção fraterna, se ela estiver unida a essa virtude teologal. Mas aqui eu quero trazer uma boa notícia, porque as virtudes teologais não precisam de esforço nosso para consegui-las. Temos várias outras virtudes que são necessárias de um esforço nosso, mas as virtudes teologais não precisam de esforço nosso para conseguir, porque é Deus que nos dá. A fé, a esperança e a caridade nos são dadas por Deus, porque Ele sabe que nós sozinhos não conseguimos voltar a Ele. Então Ele nos dá 3 virtudes que são necessárias para que nós voltemos para o céu. A fé, para que nós possamos crer nele, não somente crer, mas confiar, entregar em suas mãos. A esperança que lá em Hebreus fala que é a âncora da alma, para que nós possamos nos firmar nas suas promessas. E a caridade, que é o maior de todos os dons. E que Deus nos dá justamente porque Ele sabe que nós somos imperfeitos para viver a caridade. Ele sabe que nós, criaturas criadas por Ele, nós não conseguiríamos retribuir ao amor que Ele tem por nós. E quando Ele nos dá um mandamento, que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, Ele sabia que nós não conseguiríamos. Portanto, Ele, ao nos colocar nesse mundo, Ele não nos coloca e nos larga aqui, mas Ele nos dá o que é necessário para retornarmos a Ele. Então, quando Ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas, Ele já nos deu uma virtude teologal, é dada por Ele, para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. E Ele também sabia
que nós seríamos imperfeitos para amar o outro. Então, essa virtude, além de nos ajudar a amar a Deus sobre todas as coisas, nos ajuda também a amar o próximo, como o Cristo nos amou. Portanto, meus irmãos, não existe desculpa para não amarmos. Não existe desculpa para não perdoarmos. Nós temos aquilo que é necessário, Deus já nos deu, sem esforço algum. Qual é a nossa parte? Claro, nós recebemos sem esforço algum, dado por Deus, é graça, mas para que a fé, a caridade, e principalmente aqui, por esse Evangelho, a caridade, nós precisamos nos abrir a elas e deixar que elas cresçam dentro de nós. E para isso é preciso uma vida de oração, é preciso a aproximação de Deus e excluir da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus, principalmente o pecado. Então, quanto mais deixarmos que essas virtudes que já nos foram dadas crescerem em nós, nós conseguiremos facilmente amar a Deus e amar o próximo. É triste quando nós vemos pessoas olhando para o outro, que deveria amar, que deveria perdoar, uma correção fraterna, mas que aquela pessoa deseja para a pessoa o inferno. A gente vê, às vezes, que vá para o quinto. A pessoa não sabe que a primeira a estar se condenando é ela própria. Ela própria que está desejando o maior mal para uma pessoa, que é o inferno, ela mesma está se condenando. A primeira preocupação de uma pessoa que ama a Deus é de levar o outro ao céu. Se nós amamos verdadeiramente, se nós estamos deixando que essa virtude da caridade cresça em nós verdadeiramente, o único desejo que tem no nosso coração, independente, ainda que aquela pessoa me fez o mal, é desejar o céu para aquela pessoa. Se a correção fraterna ela leva a uma divisão, não é uma correção fraterna nem com amor e caridade. Se leva a uma divisão, se leva a uma briga, se apenas leva a um descarregar os sentimentos. Veja, a pessoa me fez o mal e aquilo gera um sentimento. Mas se eu chamo a pessoa para conversar e apenas eu vou descarregar todo aquele mau sentimento que foi gerado, aquilo não vai levar nem você, nem eu, que estou fazendo a correção, nem a pessoa para o céu. Mas está levando para a condenação. Então, o fundamento natural da correção fraterna é a necessidade que qualquer pessoa tem de os outros ajudarem a alcançar o seu fim derradeiro, que é a salvação, que é a felicidade eterna. Nós precisamos, ainda que doendo o coração, é preciso ajudar a pessoa a chegar ao céu. Uma realidade importante que nós precisamos reconhecer é que nós, seres humanos, todos nós, todos, sem exclusão de ninguém, nós temos uma grande dificuldade de assumir nossos erros, de reconhecer nossos erros. Alguns são mais fáceis de reconhecer, alguns erros, mas existem erros que nós precisamos da ajuda do outro para clarear nossa mente. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme, ainda mais quando um erro é público, quando aquilo fere a minha imagem, isso é difícil reconhecer. Portanto, nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Aquele que verdadeiramente ama, corrige. E se corrige, se quer corrigir, precisa ser com amor. Tenha cuidado daqueles que somente te elogiam. Aqueles amigos ou irmãos, ou dizem que estão na comunidade, que somente te elogiam, mas nunca te chamam para uma correção fraterna, ou dizer, melhora nisso, melhora naquilo. O verdadeiro amigo, aquele que verdadeiramente ama, ele sempre vai ajudar o outro ao céu. Se assim nós procedermos, nós cumpriremos muito bem a primeira parte do Evangelho, quando diz, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele somente. Só você e ele. Só você e ele. E lá no Antigo Testamento, lá Deus fala para Ezequiel também algo parecido. Veja. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel.
Logo que tu escutares um oráculo meu, Deus falando para o profeta Ezequiel, quando tu escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo da minha parte. Se eu disser ao pecador que ele vai morrer, e tu não ajudares a ele a sair dessa situação de morte, ele perecerá por causa do seu pecado. Mas a ti pedirei conta do seu sangue. Ele disse, se Ezequiel não falasse, se ele dissesse, ajuda aquele que está beirando a morte, e tu não ajudares, ele perecerá, mas a ti, que foi dado a profecia, Deus pedirá conta. Todavia, se depois de receber a tua advertência, para mudar o proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. São Tiago também fala na sua carta, meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, alguém de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. E Paulo apóstolo também fala, se alguém não obedecer ao que ordenamos por esta carta, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Não levá-lo como inimigo, mas repreendê-lo, uma correção fraterna com amor e caridade, como a um irmão. Que essa primeira correção, ela precisa ser discreta. Chama só você e a pessoa, somente, sem expor a pessoa ao ridículo de outras pessoas. Agora aí, se mesmo depois dessa correção fraterna, com amor, com caridade, como um irmão, tentando salvar a vida, tentando levar ao céu, a pessoa mesmo assim não se emendar do erro, aí no Evangelho fala, chama mais uma ou duas testemunhas. E um ou duas, e ali no caso os três, corrijam com caridade, não para denegrir a imagem, não para ridicularizar ali, mas para tentar salvar os três. E aí o Evangelho fala, se mesmo assim, diante da correção pessoal, depois com testemunhas, não se emendar, chama a igreja. E aí a igreja com caridade vai tentar salvar aquela pessoa. Só que aí, se mesmo assim a pessoa não se emendar, aí ela, por livre e espontânea vontade, ela mesma se exclui. Quando a igreja fala de excomunhão, não é que a igreja está colocando uma pena na pessoa, a igreja excomungou aquela pessoa. Excomunhão, ex de fora, comunhão, fora da comunhão. A pessoa mesmo, por livre e espontânea vontade, quis estar fora. A igreja não afasta, não fecha as portas, não exclui, mas a pessoa por si só, ela se exclui da comunhão da igreja. Mas mesmo assim, nós não devemos exterminar e excluir a pessoa. Aí o Senhor nos fala no final do Evangelho, dizendo que onde dois ou mais estiverem reunidos e pedirem a Ele algo, Ele concederá. Então, mesmo depois a pessoa por si só se excluiu, qual é a nossa parte como igreja, como comunidade, como cristãos? É rezar pelaquela pessoa. Porque se ela não quer, se já tentou de tudo, aí a nossa oração pode mudar. Porque a nossa oração chega aos ouvidos de Deus. E Deus vai tentar, da sua forma, com seus desígnios, tentar reconquistar aquela pessoa. Portanto, para resumir tudo isso, aquele que ama, e que Deus criou por amor, que nós nascemos do pensamento de Deus, do céu, nosso lugar é a eternidade, é o céu. Esse Deus que, para que nós voltemos ao céu, nos deu tudo aquilo que é necessário, a fé, a esperança e principalmente a caridade, que nós seremos julgados pelo amor. Deus já nos deu aquilo, tudo aquilo que é necessário. Então, se nós amamos verdadeiramente, isso é um filtro para saber se nós amamos, é se nós desejamos o céu para o outro, se nós desejamos o céu para o irmão.
não só o irmão, mas se desejamos o céu para aqueles que nos fizeram mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.